Dando continuidade à história, Meu Filho Voltou, escrito por Ana Lousada, narrado por Lucy. Gelli dirigia o seu carro em um bairro afastado da cidade. Às vezes pensava não acreditar no que fazia, mas sentia necessidade de procurar algo. Só não sabia bem o que. Dirigia-se à casa de uma vidente, mas não contara a ninguém, muito menos a Rose, que com certeza não aprovaria a ideia. Ouvira, na fila do banco, duas mulheres conversando sobre uma vidente, que se comunicavam com os mortos, e dizia tudo o que a pessoa queria saber. Quando uma delas pediu o telefone da vidente, Gelli disfarçadamente e impulsivamente anotou com seu celular. Passou uma semana pensando em ligar, até que tomou coragem e telefonou, marcando hora. Não sabia direito o que perguntaria, mas sentia uma grande necessidade de ir até lá. Parou o carro na frente de uma casa branca, conferiu o número e tocou a campainha. Uma moça sorridente atendeu e logo a convidou a entrar. Pediu que esperasse 2 minutos. Gelli sentiu-se uma tola. Por que se encontrava ali, com uma estranha, para falar da sua vida? Levantou-se e, num impulso, decidira ir embora. Mas a moça sorridente voltou e disse-lhe que seria atendida naquele momento. Gelli não teve coragem de dizer que ia embora, pois parecia mais idiota do que já estava se sentindo. Então resolveu dirigir-se a outra sala. A sala da consulta era branca, com quadros de santos nas paredes e uma pintura de Cristo em destaque. A pintura chamou a atenção de Gelli, pois Jesus sorria de um jeito tão lindo, tão feliz, como ela nunca poderia imaginar ver uma imagem. Belo quadro, não? Uma voz doce, porém firme, soou atrás de Gelli e a assustou. Ela se virou para olhar a mulher e se impressionou com a sua beleza. Dona Selma devia ter mais ou menos uns 50 anos e a sua pele era lisa e clara, contrastando com o cabelo preto e os olhos azuis incomum. Sua imagem e a sua presença impressionavam. É, muito bonita. Eu nunca tinha visto o Cristo assim, sorrindo. É muito diferente. Você tem razão, minha filha. Vamos sentar. Gelli sentou-se à mesa perto da qual havia 2 cadeiras. A mesa era pequena, com uma toalha branca e apenas uma imagem de uma santa que Gelli não soube identificar. Apesar de católica, não era muito ligada nisso. O que você quer saber, filha? Ela ficou confusa, não esperava uma pergunta assim tão direta. Sempre achou que uma vidente soubesse tudo. Imaginava que não precisaria nem abrir a boca. É sobre o meu filho. Um menininho. Quantos anos ele tinha? Gelli ficou atenta quando a mulher perguntou quantos anos o seu filho tinha. Será que ela sabia? Ou será que só era procurada por pessoas que tinham perdido os parentes? Gelli não sabia o que pensar. Acho melhor eu ir embora. Gelli levantou-se, mas a dona Selma segurou a sua mão. Não, filha. Fique mais um pouco, até se acalmar. Depois pode ir. Você tem uma foto do seu filho para me mostrar? Gelli tinha a impressão de assistir a cena sem participar dela. Retirou a foto do seu filho da carteira e a entregou à mulher. João. O nome dele era João. Gelli conseguiu balbuciar. Não sabia por quê, mas quando falou, lembrou-se do filho de Maria a abraçando e a chamando de Gegê, como só o seu filho a chamava. A mulher olhava a foto de João fixamente e parecia não ter ouvido o que a médica dissera.
Gelli ficou quieta, esperando, não sabia o quê, e percebeu que o ambiente parecia ter mudado. Seu coração já não estava mais acelerado, sentia-se mais calma, em paz. Seu filho não morreu, minha filha. O quê? Houve um acidente? Não foi culpa do seu marido. Tinha que acontecer. Mas por quê? A senhora diz que ele não morreu, mas eu o vi sem vida. Ele já voltou, minha filha. Como assim? A senhora me deixa confusa. O que está dizendo? Gelli quase gritava. Seu filho já está de volta ao plano físico e você já o encontrou. Gelli não aguentou mais, desfez-se em lágrimas. Seus soluços altos a sacudiam. Dona Selma apenas a olhava em pressa, esperando que os soluços passassem. Ele é o menino que você viu. Gelli tinha os olhos inchados de tanto chorar. Por favor, me ajude. O que eu devo fazer? Se aquele menino é meu filho, o que eu faço? Torne-se amiga dele, da família dele. Mas eu quero o meu filho. Gelli chorava baixinho. Filha, a lei de Deus é diferente das leis dos homens. Procure amar o seu filho e a mulher que Deus determinou que cuidasse dele agora. Nós trabalhamos juntas, mas não nos damos muito bem. Eu não consigo, não posso. Oh, meu Deus, eu vou enlouquecer. Ajude-me, por favor. Gelli segurava a cabeça entre as mãos, o tronco inclinado para a frente. Filha, você precisa mudar para poder ajudar o seu filho. Ajudar? Gelli levantou a cabeça atenta. Como assim? Vai chegar um momento em que vocês duas poderão ajudá-lo. Tenha fé, humildade. Peça. Já são 5 anos de tormento, essa ferida que nunca cicatriza. Às vezes eu sinto que não quero mais viver. Gelli chorava baixinho. Não fale isso, filha, para não atrair coisas ruins. O amor de Deus é muito grande e lhe reserva coisas boas. Coisas boas? Gelli sorriu tristemente. Não sei o que são coisas boas. Eu perdi o meu filho. A minha vida não tem mais sentido. Acabou. Filha, tenha paciência. Ele ficará perto de você de novo. Mas como isso é possível? O meu filho morreu. Mas renasceu, é isso? É, filha. E você já teve oportunidade de saber disso. Gelli se lembrou de Rose tentando lhe explicar sobre a reencarnação, mas assim mesmo ainda não se sentia à vontade para falar no assunto. O que eu devo fazer? Apenas eleve os seus pensamentos ao Altíssimo, a Deus. Peça forças, você precisa disso. Não fique mais agarrada ao passado. Mas o passado é tudo o que eu tenho. É lá que está a lembrança do meu filho. Gelli enxugou uma lágrima. O futuro será melhor, filha. Tenha fé. Gelli saiu da casa de Dona Selma com sentimentos confusos. Pensava em como faria para se aproximar de Maria e, ao mesmo tempo, achava que aquilo tudo era uma grande loucura. Como chegar perto de Maria se elas quase não se falavam? Dona Selma a aconselhara a ser humilde, a pedir, mas Gelli não se achava arrogante, apenas procurava manter as pessoas à distância, por não suportar as conversas vazias e a cara de pena de todos. Era mais fácil ser fria, para que todos ficassem longe. Uma semana depois, Gelli tomou coragem para conversar com Maria, apesar de ainda não saber o que dizer. Pediu a Rita que não marcasse pacientes para as duas, porque precisaria se reunir. Rita não estranhou, pois sempre havia reuniões entre os médicos. Gelli foi até a sala de Maria, mas quando a viu com o paciente, preferiu falar pelo interfone.
Maria, você poderia vir até a minha sala, por favor? Claro. Maria estranhou o tom de voz da chefe. Já estou terminando com esse paciente. Daqui a 10 minutos estarei aí. Certo, obrigada. Gelli falou meio sem graça. Maria estranhou mais ainda. Quando entrou na sala da chefe, teve a mesma sensação do seu primeiro dia no hospital, quando foi se apresentar. Ficou tensa e alerta. Não gostaria de discutir, mas também sabia que não aceitaria críticas ou reclamações infundadas. Pois não, doutora. Olá, Maria. Sente-se, por favor. Maria sentou-se e percebeu que Gelli parecia pouca vontade. Em que posso ajudá-la? Maria, o que eu vou dizer pode parecer estranho. Para mim também é muito estranho. Na verdade, eu nem sei como começar. Maria não entendeu nada, mas preferiu ficar quieta e aguardar para ver o que viria. Por mais que tentasse, não conseguia imaginar o assunto. Procurou mentalmente pelos últimos pacientes e não viu nada que pudesse representar um problema, muito menos que fizesse sua chefe agir daquele jeito. Desculpe, mas eu não estou entendendo. Como eu lhe disse, não é fácil. Trata-se de um assunto delicado, mas eu tomei uma decisão e eu preciso conversar com você. Cada vez Maria entendia menos. Começou a sentir-se incomodada com aquela situação, mas preferiu ficar calada. Acho que você já ouviu falar que eu perdi um filho. Gelli falava olhando fixamente para a caneta em suas mãos. Sim, já ouvi. Sinto muito. O meu filho tinha 5 anos quando morreu. Nosso carro foi atingido por um caminhão dirigido por um motorista bêbado. O nosso filho morreu na hora. O meu marido ficou em coma por 1 semana e eu não sofri nada fisicamente. Gelli sorriu com tristeza. Meu Deus, não sei o que dizer. Minha vida nunca mais foi a mesma. Ninguém pode imaginar o que é isso. Não sei o que falar. Por que você está me contando isso? É tão doloroso. Fui aconselhada a lhe contar. Por quê? Maria sentiu um arrepio. O nome do meu filho era João. Maria continuava atenta, esperando que Gelli continuasse. Ele só me chamava de GG, como seu filho me chamou no dia da festa do hospital, lembra-se? Maria sentiu seus olhos arderem. Não estava entendendo por que aquela mulher lhe dizia aquilo. Continuo sem entender o que você quer dizer com isso. Maria estava pálida. Calma, por favor, Gelli pediu. Maria sentiu como se estivesse tomando uma ducha de água fria ao ouvir a chefe falar daquele jeito. Por favor, escute. Eu preciso falar tudo, por favor. Gelli parecia tão diferente naquele momento, quase suplicava. Desde aquele dia em que o seu filho falou comigo, eu fiquei pensando. Ele nunca me viu. Nós nunca nos falamos. Como ele pôde me chamar de GG? Ainda procuro respostas para esse mistério. O meu marido disse que pode ter sido algum desenho que ele viu na televisão. Maria retorcia as mãos, inquietas com aquela conversa. Também não sei o que pensar. Tanta coisa aconteceu comigo depois daquele encontro. Como assim? Gelli estava de cabeça baixa e Maria percebeu que ela devia estar chorando. Isso logo se confirmou quando Gelli enxugou os olhos com um lenço disfarçadamente. São coincidências. Eu não sei como falar isso. Não entendo muito bem essas coincidências. A minha mãe sonhou com o meu filho e disse que ele estava com uma mulher e descreveu você. Maria respirou fundo. Precisava ter calma para entender aquela situação, mas por mais que tentasse aparentar calma, sua cabeça estava um turbilhão de ideias desconexas. Não sabia o que dizer,
Não ousava nem pensar naquilo que ouvia. Não podia imaginar como terminaria aquela história. Gelli, desculpe, mas isso para mim não faz sentido. Nem para mim, Maria. Eu estou procurando respostas, mas é tudo tão absurdo. O que não existe não pode ser absurdo. Nada aconteceu de extraordinário para você ficar assim por causa do meu filho. Gelli levantou a cabeça e fitou Maria, que não sabia para onde se voltar. Assim preferiu devolver o olhar. Ele só tem 3 anos. Deve ter sido alguma fantasia, como meu marido disse. Maria, você já ouviu falar em pessoas que viveram outras vidas? Em reencarnação? Maria sorriu sem graça. Esperava sinceramente que Gelli não fosse do tipo que acredita em contatos com os mortos e premonições. Se fosse assim, ficaria ainda mais difícil sair daquela conversa sem pé nem cabeça. Não entendo disso, Gelli, e acho melhor não começar a falar sobre esse assunto. Eu sou católica e eu também sou católica, Maria. Gelli parecia começar a perder a calma. Maria ficou mais tensa, mas procurou falar com serenidade. Já ouvi falar em reencarnação, mas eu não acredito nisso. Algumas pessoas têm me falado nesse assunto, e então a gente para pensar, não é? Há teorias interessantes e os espíritas, você sabe, afirmam que é a lei de Deus, que dá a cada um conforme os seus atos. Gelli parecia pouca vontade. Bem, é difícil para mim falar algo que eu não conheço direito. Pois é, Maria não sabia o que dizer. Desculpe, Maria, mas poderíamos conversar sobre isso outro dia? Claro. Maria sorriu aliviada e levantou-se rapidamente. Preciso mesmo ir. Até logo. Gelli sorriu tristemente. Maria, apesar de não se considerar próxima de Gelli, chegou a sentir simpatia por ela quando viu aquele sorriso triste, mas logo procurou pensar naquela conversa estranha. Não conseguia entender onde Gelli queria chegar, e talvez a sua mente não aceitasse aquelas novas informações. Então resolveu esquecer e deixar para se preocupar quando o dia da nova conversa chegasse. A campainha tocou na casa de Rose, que abriu a porta para uma Gelli tensa. Oi, prima, que houve? Problemas? Sorriu, tentando fazer a outra relaxar. Falei com a Maria e ela não quis saber do assunto. Acho melhor parar com essa loucura. Tenha paciência, querida. As coisas são como são. Você não pode exigir que tudo aconteça como sempre planeja, não é? Por que você está me dizendo isso? Eu já lhe disse que nada acontece por acaso. E se vocês se encontraram, há um motivo. Eu preciso saber, Rose. Então faça o seguinte. Vá comigo a um centro espírita. Lá você ouvirá coisas que auxiliarão a compreender a situação. Está bem. Gelli parecia uma criança dócil. Quando chegaram ao centro espírita, Gelli percebeu que todos pareciam felizes e até se sentiu um pouco sem graça, mas logo foi envolvida pelos sentimentos de boas-vindas das pessoas que Rose lhe apresentava. Todos se reuniram ao redor de uma mesa longa, forrada por uma toalha muito branca. Em cima da mesa havia várias garrafas com água e copos. O homem, que Rose apresentou como diretor da casa, fez uma prece que Gelli não conhecia, mas que a deixou emocionada. Ele pedia que naquele ambiente houvesse paz e harmonia, para que todos encontrassem o que buscavam. Depois ele leu uma passagem do Evangelho que falava sobre os bem-aventurados. Gelli ouvia tudo atentamente e também observava as pessoas. Percebeu que algumas permaneciam com os olhos fechados, enquanto outras balbuciavam palavras que ninguém conseguia ouvir ou escreviam em folhas de papel.
Ficou curiosa para entender o que se passava, mas preferiu calar-se e esperar. No final da reunião, esperou Rose despedir-se das pessoas. Já no carro, resolveu perguntar: É só isso? Rose sorriu, pois já esperava a pergunta. Como assim, Gelly? Eu pensei que num centro espírita as pessoas falassem com os mortos, como a gente vê nas novelas, nos filmes. Ah, sei lá o que eu estou dizendo. Rose continuava sorrindo. Algumas pessoas realmente falam. Ali, algumas falavam ou ouviam os espíritos desencarnados, mas a maioria que vai assistir à palestra precisa se equilibrar para chegar a ver ou ouvir os espíritos. Como assim? Qualquer pessoa pode ver ou ouvir os espíritos? Mais ou menos. Todo ser humano tem essa sensibilidade, alguns mais, outros menos. Cabe a cada um saber usar esse dom, treiná-lo, disciplinar-se e, principalmente, saber praticar em benefício do próximo e não em seu próprio benefício. E aquele que dão consultas, os videntes, isso existe mesmo? Claro que sim, prima. Mas há quem apenas se aproveite da fragilidade alheia para explorar os outros financeiramente. Como assim? Quando uma pessoa vai aos videntes para esse tipo de consulta, geralmente está com problemas que qualquer pessoa mais observadora detecta até pelo semblante. Muitos videntes parecem verdadeiros psicólogos, entendem da pessoa só de olhar para ela e dizem o que ela quer ouvir. E fazem perguntas tão sutis que a pessoa nem sabe que está ela própria revelando o que aquele estranho deseja saber. Mas todos são assim? Não. Existem aqueles que realmente ajudam, que usam seu dom para fazer o bem e que auxiliam, confortam. Rose, um dia desses eu li sobre um caso interessante, uma vidente que dizia a alguém que uma pessoa já havia reencarnado. É como eu disse, querida, há pessoas que ajudam realmente. E como saber quem fala a verdade? Às vezes é difícil e deve-se ter cuidado para o engano não ser maior. Como assim? Como eu falei, a pessoa pode tentar explorar quando percebe que tocou num ponto sensível. Nós vemos muitos casos assim, de gente que procura auxílio de médiuns despreparados e desequilibrados. Os macumbeiros? Não, Rose sorriu. Às vezes são apenas pessoas que representam para impressionar os mais desavisados. Mas não existe macumba? Por que você riu? Existe a energia do pensamento que produz uma espécie de efeito físico sobre aquele a quem é dirigido. Se os fluidos são de boa natureza, o corpo sente bem. Caso contrário, a impressão causa mal-estar. As imperfeições morais são aberturas por intermédio das quais os maus fluidos penetram em nossa constituição. Há quem vão aos terreiros de macumba só para fazer o mal, não é? Os terreiros são de Umbanda, não de macumba. Rose sorriu. E qual é a diferença? Umbanda é uma religião e deve ser respeitada como tal. Fazer macumba, para mim, particularmente, significa não entender as razões da nossa estada nesse planeta. Querer mudar os rumos de uma vida que já está traçada, pois só vivenciaremos o que devemos viver. Isso para mim não muda. Sei. Olhe, a palestra foi muito interessante e eu me senti muito bem lá. Que bom, prima! Então venha sempre, você vai entender melhor tudo o que lhe acontece. Será? Uma semana depois, no corredor do hospital, Gelli encontrou Maria e resolveu pedir que continuassem aquela conversa. Você pode vir até a minha sala? Claro, estarei lá em 5 minutos. Ótimo. Gelli tentou esboçar um sorriso.
Quando Maria entrou na sala, viu que a outra folheava um álbum de fotografias. Novamente, Maria teve aquela sensação que não sabia explicar. Oi, Maria, entre, eu quero lhe mostrar umas fotos. Gelli entregou o álbum à outra médica. Maria começou a folhear o álbum. Sabia que eram fotos do filho de Gelli. Notou algo de familiar no garoto. Em todas as fotografias ele estava com os pais e todos sorriam, inclusive Gelli. Maria percebeu que o sorriso do menino era igual ao da mãe, de pura felicidade. Seu coração bateu mais forte ao ver aquelas fotos. Por quê? Maria se sentia contente por Gelli se abrir com ela, mas mesmo assim tinha medo daquela situação. Não sabia o que viria depois. São lindas, Gelli. Maria devolveu o álbum. Aí estava a minha vida, Maria. Talvez você já tenha ouvido falar que sempre fui uma pessoa difícil e que não foi a morte do meu filho que me tornou assim. Mas nem sempre as pessoas têm razão sobre isso. Como assim? Eu sempre fui exigente. E as pessoas não gostam muito disso, não? Eu sei, mas Maria tinha receio de começar uma discussão. Sim, por favor, fale. Muitos funcionários sentem medo de você. Oh, desculpe. Maria teve vontade de morder a língua. Eu sei. E acho que não se muda de uma hora para outra. Nem sei se eu quero mudar. Acho que essa distância de todos acontece porque eu não quero que ninguém sinta pena de mim ou se constranja com meu sofrimento. Gelli baixou os olhos e Maria percebeu que ela chorava baixinho. Maria, silenciosamente, trancou a porta. Quando voltou, Gelli já enxugava as lágrimas. Maria ficou calada esperando, olhando-a com um misto de simpatia e receio. Acreditava estar vendo uma face de Gelli que talvez ninguém naquele hospital conhecesse. Desculpe. Gelli, Maria tocou a mão da chefe sobre a mesa. Você é um ser humano que sofreu um duro golpe. Não precisa desculpar-se. E ninguém tem o direito de julgá-la. Obrigada, Maria. Gelli tentou sorrir. Eu posso pedir um favor? Claro. Maria também tentava sorrir. Não fale sobre isso com ninguém. Nem precisa pedir. Não é fácil para mim expor as minhas feridas. Eu sei. Olhe, agora eu preciso ir. Está bem. Obrigada pela atenção. Maria apenas sorriu antes de fechar a porta. Na casa de Rose, Gelli relatava tudo o que ocorrera no encontro com Maria. Rose ouvia atentamente. Quando Gelli terminou o seu relato, a prima comentou: Que bom, querida! Estamos fazendo progressos. Progressos? Gelli parecia surpresa, quase indignada. Nós nem falamos sobre o meu filho? Rose sorriu. Para você se aproximar de uma criança, precisa ter a simpatia e a confiança dos pais. Acho que Maria pode ser a sua amiga. Vocês se tornarão amigas, e isso é tão bom, prima. Gelli passou as mãos pelos cabelos. Eu não sei se eu vou conseguir. Tudo é tão difícil para mim. Eu sei, meu amor, mas é assim que as coisas funcionam. Gelli ficou pensativa olhando a chuva que caía lá fora, e Rose também ficou quieta esperando. Sabia que a prima precisava de um tempo para entender e aceitar o novo rumo de sua vida. Rose, como isso pode ser real? Acho que não pode ser, que não faz sentido. É tudo tão diferente do que a gente aprende. Tenha paciência e fé em Deus. Você verá que tudo pode ser resolvido. Chegou o dia do aniversário de Pedro. Maria concluía os preparativos, ajudada pelas moças da empresa de decoração de festa. Tudo estava como o filho queria: os bonecos, os brinquedos para as crianças se divertirem e deixar os pais um pouquinho à vontade.
o bolo de chocolate imenso, como o menino pedira. Maria convidara apenas os coleguinhas da escola de Pedro, a professora e algumas pessoas do hospital. Não convidou Gelli, pois temia que acontecesse algum inconveniente em relação ao filho. Não poderia permitir isso, não no dia que o filho mais aguardava. A festa transcorria em paz e todos os convidados já haviam chegado. As crianças brincavam felizes e os pais conversavam a respeito dos filhos e da escola. Maria e André circulavam entre as mesas e davam as boas-vindas aos convidados. Maria se sentia muito satisfeita. A campainha tocou. Ela estranhou, pois não faltava ninguém, mas preferiu atender. Era Gelli. Maria ficou muda ao vê-la ali na porta com um presente na mão. Olá, Maria. Eu sei que eu não fui convidada, mas... Gelli? Maria não sabia o que dizer. Eu posso entrar? Eu trouxe um presente para o Pedro. André chegou nesse momento. Olá, eu sou o André, o pai do aniversariante. Apresentou-se sorrindo e estendendo a mão. Prazer, André, eu sou a Gelli. E apertou a mão dele. Por favor, entre. André percebeu que a esposa estava pouco à vontade com a chegada inusitada. Procurou agir com naturalidade e encaminhou a médica para a mesa onde se encontravam as pessoas do hospital. Oi, pessoal. Quero lhes apresentar a doutora Gelli. André sorria para descontraí-los, pois percebera a cara de espanto de Rita, a secretária, assim como a do Dr. Mário. Apenas Viviane pareceu não estar surpresa. Todos na mesa riram e até Gelli pareceu mais descontraída ao sentar. Depois, o silêncio. Parecia que ninguém sabia o que dizer. No momento em que Mário começava a fazer uma brincadeira, o silêncio foi quebrado pelo grito de alegria de Pedro. GG! Você veio, GG! O menino atirou-se nos braços da médica e o silêncio pareceu ainda mais denso. Maria e André se entreolhavam enquanto Gelli abraçava Pedro. Maria percebia o semblante de alegria de Gelli e de Pedro. E se lembrava da conversa com a chefe. Como explicar aquilo? Pedro? Venha, meu filho. Seus coleguinhas estão esperando para brincar. Maria chamou. Eu volto, GG, ele disse ao afastar-se acenando. Gelli ficou calada. Parecia sem graça diante dos colegas do hospital. Mário foi o primeiro a quebrar o silêncio. Não sabia que você se dava tão bem com a Maria? É. Gelli sorriu amarelo. Mário insistiu. No hospital vocês parecem distantes, mas aqui a gente vê que o filho dela gosta muito de você. Até parece que você não sabe como é criança, Mário. Gelli procurava disfarçar o embaraço. Pois é isso mesmo, doutor, Rita interveio. O meu filho vive fazendo amizade com pessoas que nunca viu. Eu fico uma arara, mas ele não perde essa mania. Gelli sorriu agradecida por Rita ter dado outro rumo à conversa. A moça ficou surpresa com o sorriso da chefe. Maria queria chamar os convidados para cantar parabéns, mas tinha medo de Pedro fazer outra cena com Gelli. Achou melhor chamar só as crianças. Tentou isso, mas foi em vão, porque Pedro fez questão de levar Gelli para junto dos pais enquanto apagava as velas de 4 anos. Todos acharam engraçado, até André. Apenas Maria e Gelli demonstravam desconforto com a situação. Quando Gelli decidiu ir embora, Pedro pediu-lhe que prometesse voltar em breve. Apesar de Maria sentir-se mal com a situação, André achou divertido e sorriu do embaraço da esposa. Ao final da noite, com Pedro já dormindo, André resolveu arriscar. Muito interessante o jeito como Pedro trata aquela médica, não? Não acho nada interessante, respondeu Maria irritada e cansada. Calma, meu amor.
Eu só estou querendo dizer que é algo que não dá para explicar, só isso. Desculpe, André, eu estou exausta. Tudo bem, querida, mas me diz uma coisa. Sim, você comentou que Gelly anda mais cordial com vocês, certo? É verdade, querido. Por quê? Talvez ela esteja querendo mudar, misturar-se mais aos simples mortais. André sorriu brincalhão. Pode ser, mas no momento a única coisa que me interessa é dormir. Boa noite, meu amor. Boa noite, querida. André beijou a esposa. Rose abriu a porta da casa e viu Gelly radiante, sorridente como não se via há anos. E então, como foi a festa? Pelo visto, ela não bateu a porta na sua cara. Rose sorria. Ele me abraçou de novo. Me chamou de GG. Como João fazia, lembra? Claro que eu lembro. Rose sorria feliz por ver a prima bem, depois de mais de 5 anos de sofrimento. E na hora dos parabéns, ele quis que eu ficasse ao seu lado. Eu acho que ninguém entendeu nada, mas eu estava tão feliz que nem me importei com o que pudessem pensar ou falar. Viu, prima, como as coisas estão se encaminhando? Mas se encaminhando para onde? Eu não posso ter mais o meu filho. Gelly de repente ficou triste. Deus sabe o que faz, tenha fé. Eu quero ter Rose. Durante a semana, Gelly não teve oportunidade de conversar com Maria, o que para a mãe de Pedro foi um alívio. Não queria falar sobre o que tinha acontecido no aniversário e tampouco lembrar que Pedro pedia todo dia para ver a médica. Na sexta-feira haveria reunião e Maria sabia que, inevitavelmente, teria que conversar com a chefe. Procurava um jeito de não participar do encontro quando foi chamada à sala de Gelly. Quando entrou, percebeu que ela não estava sozinha. Havia uma moça que tinha alguma semelhança com a Gelly. Talvez fosse sua irmã. Bom dia. Maria estava pouca vontade. Bom dia. Gostaria de lhe apresentar a minha prima Rose. Como vai, Maria? Rose sorriu simpática. Como vai? Maria devolveu o cumprimento e ainda sem graça. Eu contava a Rose como foi linda a festa do aniversário do seu filho, disse Gelly procurando quebrar o gelo. Maria sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Não gostava da sensação que experimentava quando Gelly falava sobre o seu filho e sentia que algo poderia lhe acontecer e a médica tomar-lhe Pedro. Por mais absurdo que isso parecesse, Maria continuava com uma sensação toda vez que o assunto era o seu filho. Foi uma festa animada. Maria tentou sorrir. As crianças se divertiram muito. Maria, ouça. Contei a Rose que... Maria ficou em alerta ao ouvir aquelas palavras. Rose percebeu aquela reação e resolveu intervir. Não seria melhor termos essa conversa em outra ocasião? Aqui no hospital não dá. Você não acha? Claro. Desculpe, mas eu não entendo que tipo de conversa pode ter. Maria sentia-se apreensiva com aquela situação. Eu é que peço desculpas. Gelly olhava para Rose em busca de ajuda. Maria, Gelly gostaria que nós três conversássemos sobre algumas coisas que dizem respeito ao seu filho. Rose falou. Meu filho? Não entendo. Desculpe, mas eu nem a conheço. Como você pode saber alguma coisa a respeito do meu filho? Maria parecia nervosa agora. É alguma brincadeira? Não, Maria, por favor, tenha calma. Gelly pediu. O que está acontecendo, afinal? O que vocês sabem sobre o meu filho? Posso lhe falar por 1 minuto? Rose pediu. Maria respirou fundo e tentou manter a calma. Eu não entendo o que vocês querem comigo. Gelly me falou que conheceu o seu filho. Sim, e daí?
É que o seu filho teve um comportamento estranho. Comportamento estranho? Maria estava atenta. Como assim? Gelli olhava de uma para outra, sem saber se falava alguma coisa ou se permanecia quieta. Achava que Maria não facilitaria a conversa, mas pensando bem, até compreendia. Será que você poderia arrumar um tempinho para conversar comigo e com a Gelli na minha casa? Seria bom à noite, quando estamos mais tranquilas. Você não acha, Gelli? Claro. Maria, por favor. Desculpe, não posso. Maria sentia-se sufocada. Veja, só preciso conversar com você. Gelli pediu, quase implorando. Por favor. Eu não sei o que vocês querem de mim ou do meu filho. Eu não tenho nada a conversar com as duas. Mas só queremos conversar. Rose segurou a mão de Maria. Não há nada de mais nisso. Por favor, não insistam. Preciso ir. Maria saiu, batendo a porta. Agora, mais do que nunca, precisava arrumar uma desculpa para não ir à reunião do dia seguinte. Infelizmente, Maria realmente encontrou uma desculpa para não ir ao hospital no dia seguinte. Pedro acordou com febre alta e ela achou melhor não sair de perto do filho. Ligou para o hospital e avisou que não iria trabalhar. Levou Pedro à pediatra e nada foi encontrado além de uma leve inflamação na garganta. A médica receitou um medicamento e Maria voltou para casa com o filho, mas preferiu ficar o dia todo com ele. Avisou ao hospital que não apareceria tarde também. Já se passara quase um mês da estranha conversa entre Maria e Gelli, e a médica continuava evitando ficar a sós com a chefe, apesar de saber que não poderia evitá-la por muito tempo. Gelli estava sempre por perto e Maria percebia que a médica procurava um meio de lhe falar. Naquela tarde, Maria foi chamada em casa, por Pedro apresentar novamente um quadro febril. Era a terceira febre em menos de um mês, mas nada de anormal foi encontrado. Maria saiu apressada do hospital. Gelli percebeu e perguntou a Rita o que acontecera. Ah, doutora Gelli, é o filhinho da doutora Maria, que está com febre de novo. Acho que é a terceira ou quarta vez que Pedro tem febre em tão pouco tempo. Mas a pediatra que cuida dele disse para a doutora Maria que ele não tem nada demais. Gelli sentiu um aperto no coração e resolveu que no outro dia falaria com a mãe de Pedro. Quando Maria chegou ao hospital, na manhã seguinte, já havia um recado em sua mesa. A doutora Gelli queria lhe falar. Não tendo mais como evitar o encontro, Maria resolveu enfrentar a situação. Bateu à porta da sala e aguardou a licença para entrar. Gelli foi recebê-la pessoalmente. Bom dia, Gelli. Quer falar comigo? Sim, Maria. Eu soube que o Pedro teve febre. Ele está bem. Não foi nada de extraordinário. Maria tentava parecer despreocupada. O que a pediatra disse? Que deve ser uma virose. Não seria melhor fazer alguns exames? Claro que não. Ele está bem. Nessa época do ano, as viroses costumam mesmo aparecer. Não se preocupe, está tudo bem com o meu filho. Se está tudo bem, será que você poderia baixar a guarda para a gente conversar? Conversar sobre o quê? Não entendo. Entende sim. Não, eu não entendo. Você pode explicar de que se trata? Por que você acha que o seu filho me trata como se me conhecesse há muito tempo? Maria ficou muda. Não sabia o que falar. Não esperava que Gelli fosse tão direta. Relembrou as situações em que Pedro falava da médica e de quando ele a encontrou pela primeira vez, de como ficara aborrecido por não ver Gelli tanto como gostaria, e recordou-se do aniversário do filho. Realmente não sabia o que pensar. Não sei como explicar isso. Meu marido acha que ele talvez a confunda com algum personagem de desenho animado. Criança nessa idade tem muita imaginação, você sabe.
Gelli sorriu. Parece simples, olhando por esse lado, mas existem alguns detalhes que me fazem crer em outras coisas. Nós já falamos sobre o assunto. Não dá para continuar com isso. Eu só lhe peço que converse um pouco comigo e com a Rose, por favor. Maria ficou calada. Não entendia muito bem aquela história e não sabia, na verdade, se queria entendê-la. Sentia que precisava proteger o seu filho, mas não sabia do que. Eu não sei. O que vocês querem de mim? Apenas conversar, só isso. Mas por quê? Eu preciso de ajuda, Maria. Ajuda? Como assim? Preciso entender o que aconteceu com o meu filhinho. Gelli não conseguiu mais falar. A voz embargou. Maria quase podia sentir a dor da médica. Talvez pudesse fazer alguma coisa para ajudá-la. Está bem, vamos conversar. Quando? Pode ser hoje à noite, na casa da minha prima? Claro, tudo bem. Vou lhe dar o endereço. Certo, estarei lá à noite. Obrigada, Maria. À noite, Maria foi recebida por Rose e Gelli. Estava apreensiva, pois não conseguia atinar o que realmente a esperava. Depois de Rose oferecer uma bebida e Maria recusar, Gelli pediu que falasse logo sobre o que lhes interessava. Minha prima Rose é espírita. Acredita que quando a gente morre, Gelli parecia não saber mais o que dizer. Deixe que eu explico, Rose interrompeu. Maria, o Espiritismo nos ensina que quando morremos, o nosso espírito se liberta do corpo material e tem novas oportunidades de renascer, de acordo com as suas necessidades de aprendizado e de evolução. Já ouvi falar nisso, mas eu confesso que nunca entendi muito bem. É compreensível, Maria, até porque você e Gelli foram educadas na religião católica, que tem outras crenças, como o céu e o inferno. Rose sorriu. E por que vocês querem me falar sobre isso? Você sabe que Gelli perdeu o filho em um acidente, não? O marido dela estava dirigindo o carro quando foram atingidos por um caminhão. Ela me contou. Faz 5 anos que Gelli não sabe o que é sorrir. Vive apenas para o trabalho e nos trata com indiferença. Perdeu a alegria. Eu entendo. Há alguns meses ela conheceu seu filho. Maria pareceu chocada. Ficou mais atenta às palavras de Rose. Sua respiração tornou-se mais forte e seus olhos brilharam intensamente. É verdade. Maria, você sabe, tanto quanto nós, que o seu filho tem um comportamento estranho toda vez que chega perto de Gelli. O meu marido acha que pode ser produto da imaginação dele. Talvez algum desenho animado a que ele assistiu e que tinha uma personagem parecida com a Gelli. Maria sorriu, meio sem jeito. E você, já descobriu que desenho é esse? Rose perguntou. Não. Sabe por quê? Porque esse desenho não existe. Se existisse, você já saberia qual é ele. E por que você fala assim? Você tem dúvida quanto ao que acontece com o seu filho? Dúvidas? O meu filho é só uma criança de 4 anos, eu não tenho dúvida nenhuma. O que eu quero dizer é que há muita coisa no comportamento do seu filho que lembra o filho de Gelli. E daí? Maria sentia-se desconfortável com aquela conversa. É coisas de criança, todas são cheias de imaginação. Então, se for só isso, poderia conversar com seu filho? Não. Maria deu um pulo no sofá. Isso não. Gelli não pôde mais se controlar. De que você tem medo? Pedro é seu filho. Só queremos conversar com ele. Eu lhe peço, deixe a minha prima falar com seu filho. Ela entende dessas coisas, por favor. Pedro é só uma criança. Não permitirei que vocês confundam a cabecinha dele. Rose conteve Gelli com o olhar. Maria, só queremos ver o seu filho num ambiente diferente do que ele está acostumado. Só para saber mais sobre ele. Não posso permitir isso, desculpem. É melhor eu ir embora. Boa noite.
Por favor, espere, Gelli pediu. Mas era tarde. Maria já entrara no carro e estava indo embora. Chegou à casa visivelmente abalada. André percebeu que algo não ia bem e tentou falar com a esposa, que não lhe deu ouvidos. Trancou-se no quarto e só saiu quando o pequeno Pedro foi bater à porta. Mamãe, sou eu, o Pedro. Abra a porta, por favor. Ela abriu e abraçou o filho. André observava a cena calado. Sentia que a esposa não estava bem, mas sabia que não era hora de falar nisso. André esperou que a babá levasse Pedro para dormir e só então resolveu conversar com a esposa. Maria, eu quero saber o que está acontecendo. Sei que tem algo a ver com a sua chefe. O que há? Nada. São só alguns problemas no hospital. Não, querida. Não é só isso. Eu a conheço. E sei que algo a incomoda muito. Por favor, me conte. Sou seu marido e preciso saber o que há para poder ajudá-la. É tão absurdo que eu nem sei como começar. Calma, querida. Temos muito tempo. Não sei o que dizer. É tudo tão estranho. O que aquela mulher quer dizer? Que mulher? Gelli. O que ela lhe disse, meu amor, que a deixa assim? Você acredita em vida após a morte? Por que me pergunta isso? Porque é sobre isso que Gelli fala. Como assim? Porque ela falaria de um assunto desses com você? É isso que eu não consigo entender. André abraçou a esposa. Querida, talvez ela acredite no espiritismo, em conversa com os mortos. Só não entendo por que isso a perturba tanto. Eu não sei, querido. Talvez porque eu não creio em nada disso. Mas então, por que discute esse assunto com ela? Há algo mais nessa história que eu não lhe contei. E o que é? André sorriu, tentando encorajá-la a falar. Há alguns anos, já lhe perdeu o filho em um acidente de carro. Que coisa mais triste! Dizem que ela nunca se recuperou. Mas não é para menos. Nem sei o que seria de mim sem o nosso filho. Mas o que isso tem a ver com essa história? Gelli acredita em reencarnação. E daí? Maria escondeu o rosto nas mãos. Não sabia como continuar. Dizer ao marido que a chefe defendia aquelas ideias sobre seu filho era quase como admitir que também acreditasse nelas. Não suportava essa possibilidade e sentia um aperto que parecia matá-la. Era absurdo, mas às vezes sentia que Gelli lhe tomaria o filho e o levaria para longe. Ela fala uma coisa sobre o nosso filho. Maria olhava o marido esperando a sua reação. Que coisa! André parecia calmo. Diz que o nosso filho parece com o filho dela. Como assim? Não sei direito. Ela fala essas coisas absurdas e tem uma prima que afirma que isso é possível. Querida, o que acha disso? Eu não sei. Não acredito nessas coisas. Então vamos esquecer tudo isso e dormir, sim? Está bem, André. Você acha que isso é possível? Eu não sei, meu amor. Não sei. Vamos dormir. Uma semana depois, o pequeno Pedro voltou a ter febre na escola. Maria saiu do hospital às pressas para ir buscá-lo. No consultório da pediatra, após os exames, não foi observado nada além de uma leve irritação na garganta. Novamente, Pedro foi medicado e Maria resolveu passar o resto do dia com o filho em casa. O movimento no hospital aumentara ultimamente, com o diagnóstico de novas crianças com leucemia e outras doenças do sangue. Maria se entristecia com a visão de tantas crianças tão pequenas com aquela doença terrível e se comovia ao ver o sofrimento dos pais. Muitos entravam em desespero quando recebiam a notícia, apesar de não desejar dar tal notícia para ninguém. Preferia conversar com os pais nesse momento, pois sentia que confiavam nela. E acreditavam quando lhes dizia que as chances de cura eram grandes nas crianças.
Alguns funcionários chegavam a pedir-lhe que se encarregasse dos pais mais difíceis, e ela nunca se negava, talvez porque sentisse que poderia levar-lhes um pouco de esperança. Esperança que Maria precisaria encontrar em breve. Gelli continuava tentando conversar sobre Pedro, mas Maria evitava a médica a todo custo. E Rose ia ao hospital de vez em quando, tentando também algum contato com Maria, mas nada conseguia. A médica passara a frequentar as reuniões do centro espírita e cada vez se interessava mais pelo assunto. Procurava ler livros que falavam sobre a reencarnação e tirava suas dúvidas com a prima. Certa noite, Maria e André foram acordados pelos gritos de Pedro. Os dois correram para o quarto do filho e o encontraram sentado na cama, os olhos vidrados, gritando sem parar. Não, pai! Cuidado com o caminhão! Cuidado, pai! Maria abraçou o filho e procurou niná-lo. Pedro, a mamãe e o papai estão aqui. Está tudo bem, meu filho. Volte a dormir, vamos ficar aqui ao seu lado. Pedro foi se acalmando e adormeceu. Maria preferiu passar o resto da noite ao lado do filho. De vez em quando acordava sobressaltada, mas o menino dormiu tranquilamente. Na manhã seguinte, ela foi para o hospital sentindo o peso da noite mal dormida. Mas mesmo assim procurou não demonstrar. Leu os prontuários antes de começar os atendimentos. Gostava de se preparar com antecedência para conhecer melhor os pacientes. Passava um pouco das 8 horas quando atendeu seu primeiro paciente e antes das 10h30 da manhã já tinha atendido o último. Resolveu ir ao refeitório tomar um café. Ao chegar lá, teve uma surpresa que não classificou de agradável. Gelli e Rose também se encontravam ali. Rose antecipou-se com medo de que Maria desse meia volta e fosse embora. Oi, sente-se com a gente e tome um café. Foi isso que você veio fazer aqui, não? Maria sentiu com um sorriso meio sem graça. Você parece cansada. Aconteceu alguma coisa? Gelli perguntou. Não. Está tudo bem. Você parece realmente cansada. Algum problema com o Pedro? Rose percebeu que Maria ficou mais alerta com essa pergunta. O que você quer dizer? Rose procurou usar bem as palavras para não causar outro incidente. Desculpe, eu não tive a intenção de aborrecê-la. Tudo bem, eu é que peço desculpas. Eu não dormi bem por causa do Pedro. Ele está bem? Gelli perguntou preocupada. Está sim. Maria sorriu agradecida. Foi só um pesadelo que ele teve ontem à noite. Rose ficou atenta e com os olhos implorou a Gelli que não falasse nada. Maria tomava o seu café e Rose resolveu continuar. Pesadelo é muito comum em crianças nessa idade. Eles gritam um pouquinho e logo voltam a dormir. Basta niná-los e no outro dia não se lembra de nada. Eu acho que você tem razão. Hoje de manhã meu marido perguntou sobre o caminhão do sonho, mas Pedro disse que não sabia. Maria sorriu. Gelli a ouvia com interesse, principalmente depois que ela se referiu ao caminhão. Rose olhou para Gelli e continuou a pedir, com um olhar, que ela não interrompesse. A muito custo, Gelli continuou calada. Pedro sempre tem esses pesadelos? Não, nunca teve, foi a primeira vez. Maria percebeu a atmosfera diferente na mesa. Por quê? Por nada, só curiosidade. Rose sorriu. Maria também sorriu. Já está na minha hora. Eu tenho que pegar o meu filho na escola. Até mais. Até logo. Vá com Deus, Rose acenou. Maria olhou para Rose, surpresa com aquela demonstração de carinho. Até mais, Maria, Gelli falou. Na escola, a professora de Pedro chamou Maria para um canto. Hoje ele passou a manhã toda arredio e não quis brincar com os coleguinhas. Parecia aborrecido. Aconteceu alguma coisa? Não, nada.
Maria achou que não havia necessidade de contar à professora sobre o pesadelo. No carro, resolveu perguntar ao filho: aconteceu alguma coisa na escola? Por que você estava triste? Não aconteceu nada, mamãe. Eu só estava cansado. Cansado de quê, meu filho? Porque eu sonhei com o caminhão que bateu na gente, mamãe. Maria teve que se controlar para continuar dirigindo. Achou que podia não ter ouvido direito. O que você disse, Pedro? Que um caminhão bateu na gente? É, mamãe, o caminhão. Maria respirou fundo. Achou melhor parar o carro, pois não se sentia segura para continuar a dirigir com o filho falando coisas que ela não ousava querer entender. Filho, que caminhão foi esse? Você viu onde? Na televisão? Não, mãe. É aquele caminhão de quando eu ainda não era seu filho, nem do papai. Você não lembra? Maria tentava parecer calma, mas achava que não conseguiria isso por muito tempo. Respirava rapidamente, como se quisesse evitar uma perda de consciência. Sentia que poderia desmaiar a qualquer momento. Meu amor, conte para a mamãe como foi esse acidente. O homem veio no caminhão e bateu no carro que o meu outro pai estava dirigindo. Pedro fez uma pausa como se refletisse. Mamãe, eu ainda não vi o meu outro pai. Maria pensou em parar com aquela conversa, mas não conseguiu. Não teve forças. Parecia que uma força invisível a impelia a continuar perguntando. Filho, como foi que você se lembrou desse acidente? Eu não sei, mamãe. Eu só me lembrei, pronto. E o que mais você lembrou? Lembrei que dormi um montão assim e abriu os braços. E depois? Depois eu vim para cá com você e com o papai. E quem estava no carro com você, meu amor? O meu outro pai e a minha outra mãe, a GG. Maria ficou muda, apesar de inconscientemente já esperar por aquilo. Não se sentia nem um pouco preparada para ouvir tais coisas do seu filhinho de 4 anos. Sentia-se perdida, sem saber o que fazer e o que dizer. E não podia nem imaginar que rumo tomar agora, com aquele peso pairando sobre a sua cabeça. Sentia um medo absurdo de perder o filho. Chegava a pensar que Gelli teria algum poder sobre Pedro, e no instante seguinte balançava a cabeça como se estivesse delirando com tal pensamento. Não podia perder a noção da realidade. Filho, a GG falou alguma coisa sobre esse acidente com você? Não, mamãe. Acho que ela ficava triste. Ela chorava muito quando eu estava lá no céu. Lá no céu? É, antes de eu vir para cá. Mas quando a GG foi lá em casa, ela conversou com você? Não, mamãe, por quê? Por nada, meu filho, por nada. Maria sentia-se ridícula fazendo aquelas perguntas, pois sabia que Gelli não tivera oportunidade de conversar a sós com Pedro. Não conseguia atinar como o menino sabia de tantos detalhes. Será que Rose tinha razão? Seria um caso de vida depois da morte? Maria não sabia que atitude tomar. Deveria contar ao marido? Procurar Gelli ou Rose? Não sabia realmente o que fazer. Decidiu ligar o carro e ir para casa antes que André ficasse preocupado. Quando chegou, recebeu a notícia de que o marido não almoçaria em casa. Sentiu-se aliviada, pois ao menos não precisaria explicar por que estava tão preocupada. Na volta para o hospital, à tarde, a primeira pessoa que encontrou foi Gelli. Não sentiu a mínima disposição de conversar sobre aquele assunto. Na verdade, não queria conversar sobre assunto nenhum e evitou o quanto pôde os outros colegas também. Deu graças a Deus por não ter nenhum paciente agendado para aquela tarde e agradeceu por não haver surgido nenhuma urgência. Na saída, encontrou Rose e Gelli e tentou não ser vista, mas seria quase impossível, principalmente se partisse do princípio de que ambas estavam, na verdade, procurando por ela. Maria,
Eu gostaria de lhe fazer um convite, Rose falou. Convite? Eu vim buscar a minha prima para assistir a uma sessão espírita e eu achei que talvez você quisesse ver como é. Que tal? Eu não sei. Maria sorriu. Vamos, Gelli pediu. Maria sentia vontade de ir, para tentar descobrir mais sobre as coisas que o seu filho falava, mas ao mesmo tempo tinha receio de que as duas percebessem alguma coisa e indagassem sobre o ocorrido. Por mais que não quisesse admitir, sentia que Rose tinha um quê de bruxa. No entanto, a vontade de descobrir qualquer coisa que fizesse entender o filho era maior do que o medo. Está bem, vamos. Só me deixe avisar em casa. Claro, Gelli sorriu. Que tal irmos em um carro só? Rose sugeriu. Que tal, Maria? Acho melhor não. Eu seguirei vocês, não se preocupe, não mudarei de ideia no meio do caminho. Gelli sorriu aliviada. Quando as três chegaram à casa onde aconteceria a sessão, Maria pareceu um pouco decepcionada. Observava o ambiente simples, sem saber o que esperar. Imaginava algo diferente, talvez como as igrejas. Rose percebia que Maria observava tudo e achava bastante compreensível. Mas Gelli sentia-se um pouco incomodada com o jeito de a colega observar o ambiente e não sabia explicar por quê. A sessão começou com a oração de uma senhora que pedia a Deus por todos aqueles que ali se encontravam. Após terminar a prece, a senhora pediu que todos fechassem os olhos por 1 minuto e se concentrassem no que tinha ido buscar naquele lugar. Todos obedeceram e quando Gelli abriu os olhos, observou que havia mais uma pessoa à mesa. Era uma mulher que aparentava 60 anos e cujo sorriso transmitia uma serenidade quase palpável. A mulher percebeu que Gelli a observava e sorriu. A médica sentiu-se como uma criança que é flagrada fazendo algo errado e baixou os olhos. Ao final da reunião, Rose foi conversar com algumas pessoas. Gelli e Maria ficaram aguardando apartadas. Gelli percebeu quando a mulher do sorriso se aproximou de Rose. Ambas se afastaram para conversar a sós. Apesar de nenhuma das duas olhar para Gelli, a médica sentiu que falavam a seu respeito. Dona Nina despediu-se de Rose e saiu da sala de reunião. Gelli esperou Rose ansiosa, mas a prima não disse sobre o que conversara com Nina. Rose sorriu para as duas médicas. E então, Maria, gostou da reunião? Sim, foi tudo muito bonito, mas... Maria sorriu meio sem graça. Sim? Rose também sorria. Eu imaginava outra coisa. Gelli sorriu. Entendo o que você quer dizer. Também pensei isso na primeira vez que eu vim aqui. E Maria parecia pouca vontade. A gente imagina espíritos aparecendo, pessoas conversando com os mortos, essas coisas. De fato, isso pode acontecer, minhas queridas, mas nem todos podem ver. Como assim? Maria olhou com surpresa para Rose. Muita coisa acontece em uma casa espírita, mas é preciso ter sensibilidade para ver. Alguns têm mais, outros têm menos sensibilidade. Alguns ouvem, outros só sentem a presença dos espíritos. Isso varia muito. Perdoe a minha ignorância, realmente eu não entendo nada sobre isso. Maria sorria timidamente. É um mundo novo para mim. Em um centro espírita, Maria, acontece um grande trabalho de auxílio aos nossos irmãos. Rose explicou. Existem as palestras, como a que nós ouvimos, com o objetivo de nos orientar em nosso crescimento moral. Existem os passes, a assistência espiritual que todos nós recebemos hoje, que são a transmissão da energia benéfica ao nosso corpo e ao nosso espírito. E ainda existe o trabalho social em benefício da comunidade, independentemente de religião, no qual procuramos exercitar a fraternidade. Entendo.
Sei que todos devemos praticar a caridade, procurar doar aos mais necessitados. Sim, Maria, mas me permita lembrar-lhe: a caridade não é só fazer doações, distribuir roupas e alimentos. Muitas vezes fazemos mais por uma pessoa ao doar-lhe um pouquinho do nosso tempo e da nossa atenção, ao ouvi-la, ao dar-lhe um abraço ou um simples sorriso. Maria nada falou, ficou quieta, absorvendo as palavras de Rose. Sabe, eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, continuou Rose. Eu não sabia o que esperar, mas eu me senti curiosa para descobrir. As pessoas costumam buscar Deus por duas razões, ou pelo amor ou pela dor. Rose sorriu. Você é a primeira pessoa que vem por curiosidade. Maria também sorriu. Não achou uma resposta adequada para dar. Sabia que não queria contar às duas sobre a sua conversa com Pedro no carro, quando ele falou do acidente e de Gelli. Sentia um medo muito grande de que Gelli soubesse disso e sentia um medo irracional de Gelli, como se a médica pudesse tirar-lhe o seu filho. Rose a tirou daqueles pensamentos. Maria, eu gostaria de convidá-la para vir na próxima semana. Creio que poderei vir, sim. Que bom! Rose sorriu. Você não sabe como nos deixa feliz. Gelli também sorriu. Em casa, Maria não teve coragem de contar ao marido onde estivera. Receava que ele não a entendesse e a condenasse. Não sabia ainda como falar sobre o que andava acontecendo com Pedro, mas na verdade nem ela sabia o que pensar daquilo. Às vezes queria crer que tudo não passava de uma imaginação de criança, mas Gelli e Rose lhe diziam que aquilo ocorrera anos atrás e que seu filho não era só seu. Maria sentiu-se aliviada quando André apenas lhe deu um beijo de boa noite e virou para o lado, dizendo que tivera um dia difícil e que estava com muito sono.